Boa noite, que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, de Deus Filho, que morreu na cruz por nós, para nos perdoar dos nossos pecados, e de Deus Espírito Santo, nosso fiel ajudador, nosso amigo, nós consagramos a Ti essa oração e pedimos a Tua bênção, Tua graça e Teu favor. E oramos, Pai, para que nada falte, nada esteja quebrado, e que tudo esteja completo, que o Shalom de Deus venha sobre essa vida, que o Shalom de Deus seja liberado sobre essa casa. Eu oro em nome de Jesus, para que tudo aquilo que tem trazido luta na sua mente, que tem trazido batalhas interiores, cesse no nome de Jesus Cristo. Senhor Deus, que tudo aquilo que tem sido lançado contra essa pessoa, para trazer confusão, para trazer perturbação, cesse nesse momento. E que ela tenha certeza do chamado de Deus, ela tenha certeza do que Deus está falando com ela. E eu oro em nome de Jesus Cristo, Pai, para que o Senhor blinde essa casa, cerque essa família com a Tua proteção. Guarda eles, Pai, de toda a maldade, de todo ataque das trevas. Oro para que haja livramento do Senhor nessa vida, no nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe em todas as coisas, o Senhor te faça prosperar em todas as coisas. Amém. Se você tem tido perturbações antes de dormir, você passa o dia bem. Na hora que você vai dormir, você sente um incômodo. Você rola para um lado da cama, rola para o outro, mesmo cansado, mesmo com sono, não consegue dormir. Ou se sempre algo acontece antes de você dormir para lhe atrapalhar e para tirar o seu sono, saiba que você está enfrentando uma batalha espiritual. O Senhor me dirigiu a falar isso para você. Se você está enfrentando isso, é uma batalha espiritual. E você precisa vencer isso se aproximando de Deus. Porque provavelmente tem coisas que Deus está movimentando na tua vida e tem uma ação contrária a você. É por isso que a ansiedade aumentou na sua vida recentemente. E é por isso que você tem tido lutas na sua mente que você não tinha antes. Você já teve em outros momentos, mas levantou recentemente essas lutas contra você. Você está num ataque espiritual, você está enfrentando uma luta e você precisa vencer essa luta espiritual com oração, com jejum, se aproximando de Deus. Então você não está aqui nessa oração por acaso. Foi o Senhor que te trouxe aqui para te libertar disso e para dizer para você que você precisa se aproximar dele, certo? Eu quero começar essa oração com um testemunho maravilhoso, o testemunho da Renata, e ela escreveu assim: graça e paz, profeta. Em dezembro eu fui fazer um exame de rotina para um nódulo na tireoide e fiquei muito assustado, pois o resultado indicou uma alta taxa de malignidade, grau 5. Todos os dias durante as orações da manhã eu colocava minhas mãos sobre a tireoide, pedindo ao Senhor a mudança desse diagnóstico e a cura. Depois de 17 dias úteis, eu recebi o resultado e fiquei imensamente feliz. O médico disse que o nódulo apenas precisaria ser acompanhado com exames a cada 6 meses. Agradeço a Deus, pois servimos a um Deus que muda diagnósticos. Sou grata a Ele e ao Senhor, que nos ensina todos os dias a orar e a confiar. Deus te abençoe grandemente. Deus é fiel. Deus é fiel. E você que está aí me ouvindo, Deus pode fazer um milagre na tua vida também. Jesus Cristo está vivo. Você crê? Então você vai fazer uma coisa. Antes de eu liberar essa palavra aqui que Deus me deu, você vai compartilhar com 7 pessoas essa oração. Amém? Manda aí para teus amigos, parentes. Se você é uma pessoa influente nas redes sociais, pega o link e compartilha nas suas redes sociais. Deus te colocou aí para ser abençoado e para ser uma bênção na vida de outras pessoas. Então, não tenha medo, não tenha vergonha, certo? Seja generoso, expresse sua generosidade compartilhando essa oração com algumas pessoas. Eu quero ler um texto bíblico que é Mateus capítulo 6, verso 19 e 20. Olha o que está escrito: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Ajuntai tesouros nos céus.
Você tem ajuntado tesouros nos céus ou só aqui na terra? Aí você diz assim, olha, nem na terra eu estou juntando. Bem, mesmo que você ajunte tesouros na terra, isso não se compara ao que você precisa juntar no céu. Aí você pergunta, como que eu vou ajuntar tesouros no céu? Bom, anota aí. Temendo a Deus sobre todas as coisas. A Bíblia diz que o temor é o princípio da sabedoria. Quando você teme a Deus sobre todas as coisas, você coloca o reino em primeiro lugar, você anda no caminho de Jesus, você tem uma fé sólida em Deus, na sua palavra, você está ajuntando tesouros nos céus. A Bíblia diz que Deus recompensa aqueles que caminham com fé. Deus é galardoador dos que o buscam e só busca quem teme. Só busca quem teme a Deus. A pessoa que não teme a Deus, sabe, tudo é na frente de Deus. Primeiro é a vida dela, primeiro é ela, primeiro é as coisas dela, primeiro é o que os outros dizem para ela e quando ela precisa, ela lembra de Deus. Ei, essa pessoa não está temendo a Deus. Toda pessoa que busca a Deus vai ser recompensada. E a recompensa de Deus não é só aqui na terra, sabe? É também na eternidade. Tenha certeza de que você está mandando para o céu tesouros quando você teme a Deus, certo? Então, sua recompensa não vem apenas aqui na terra, vem também na eternidade. É por isso que temer a Deus é uma coisa tão importante. Segundo, dando aos pobres. Quando nós nos preocupamos com os pobres, abençoando a vida dos pobres, Deus sempre nos abençoa. A minha esposa, ela tem uma característica, quem conhece ela sabe do coração extraordinário que ela tem. Qualquer lugar que pedirem dinheiro para ela, certo? Alguém que está pedindo uma esmola, alguém no semáforo vendendo um doce, uma criança na porta do restaurante, minha esposa sempre tira alguma coisa para dar, sempre. Sempre ela ajuda, ela manda para mais. Esses dias nós encontramos um menino vendendo bala no restaurante e minha esposa mandou um pix para a criança, para a mãe da criança, enfim. Minha esposa é muito caridosa e fora isso, nosso ministério, quando teve as enchentes no Rio Grande do Sul, nós mandamos mais de 200 mil reais lá para o Sul. Também servimos a igreja com cestas básicas. Enfim, estamos sempre procurando ajudar os pobres, as pessoas que trabalham para nós, as pessoas próximas de nós. A gente abençoa, ajuda, sabe? Às vezes faz mais até mesmo do que nós devemos fazer. Mas fazemos de coração porque sabemos que tudo isso volta, certo? Quando você ajuda alguém, quando você abençoa alguém, certo? Isso vai voltar para você. É por isso que a gente não tem que se preocupar só com a nossa vida. E talvez você diga assim, mas a Bíblia diz que o que a mão direita dá, a esquerda não precisa ficar sabendo. Eu só falei uma parte do que eu faço. Eu só falei de uma parte que eu faço. Você pode fazer muito mais, certo? Eu faço mais, mas eu estou dando só alguns exemplos. Dar aos pobres é uma coisa boa. Também ajudando os órfãos e as viúvas. Nós teve uma situação de uma pessoa muito próxima de nós que ficou viúva. E eu disse para minha esposa, vamos ajudar o que eles precisarem. Vamos fazer até além do que a gente pode. Sabe por quê? Porque Deus abençoa. Quando você semeia na vida dos órfãos, das viúvas, você está mandando recurso para o céu, sabe? Você está juntando tesouros nos céus. É por isso que se tem alguma viúva na tua família ou algum viúvo na tua família, sirva essas pessoas. Sirva com amor, sirva com carinho. Às vezes um viúvo, uma viúva não precisa de dinheiro, mas precisa do seu carinho, precisa do seu amor, precisa da sua ligação, sabe? A gente abrir mão da nossa agenda hiperlotada para dar uma atenção para a pessoa. E eu procuro sempre também, quando eu estou orando pela comida do meio-dia,
Eu sempre peço a Deus, Senhor, abençoe a mesa do pobre, do órfão, da viúva e do desempregado. Por quê? Porque quando a gente lembra dos órfãos, das viúvas, dos pobres, Deus nos abençoa. Existe recompensa que você está mandando, sabe, para cima. Também você ajunta tesouros nos céus, preferindo aos outros, honrando os outros. Esse é um princípio espiritual, sabe? Quando você aprende a honrar as pessoas. Hoje nós vivemos num mundo onde é ensinado, inclusive, as pessoas a não se importarem com ninguém. Sabe, eu vejo algumas pessoas falando mal das autoridades políticas, das autoridades espirituais, falando mal de mãe, de pai, de professor. Eu vou dizer uma coisa para você, você tem que aprender a honrar as pessoas que fazem alguma coisa por você. Falando bem, abençoando, orando por essas pessoas. Eu fui muito abençoado e não tenho vergonha de dizer, abençoando a vida de todo pastor, de toda pastora que cruzou o meu caminho. Agora, esses dias eu estava vendendo algumas coisas e eu disse, pode fazer um valor bem abaixo, se é para uma igreja, se é para um pastor, pode vender lá e vende abaixo. Eu sempre fiz isso, sabe, de procurar honrar os pastores, de honrar as pastoras. No final do ano passado, eu senti no coração de pagar as férias de um pastor, paguei as férias dele, sabe, com a família, dei todo o valor da viagem, dos hotéis, das refeições. Eu senti no coração de honrar aquele pastor por causa do trabalho que ele faz na igreja, sabe, a maneira piedosa que ele cuida da igreja, eu senti de abençoar. E isso é honra. Sabe, as pessoas pensam que, eu vou estar dando dinheiro. Não, você está abençoando, você está honrando. Eu senti de honrar aquele pastor. Sempre que você honra uma pessoa, você está juntando tesouro nos céus. Honre a pessoa. Talvez você diga, não, eu não posso com dinheiro. Então honre com uma oração. Honre com uma janta, sabe? Honre com amor. Honre falando bem e não falando mal. Aprenda a honrar. Sabe, as pessoas, elas perdem de ser abençoadas porque elas não sabem o caminho da honra. Tem gente que só sabe tomar, só sabe ganhar, só sabe ter para si. Ei, o caminho da prosperidade passa pela honra. O caminho da prosperidade passa pela honra. Não pense você que Deus vai te abençoar tremendamente só por causa da sua capacidade. Você sabe, e vamos convir aqui, que por mais que uma pessoa tenha capacidade, ela precisa, com certeza, não só de uma ajudinha de Deus, mas uma grande ajuda de Deus. Amém? E para encerrar, sirva a Deus com seu tempo, sirva a Deus com seu coração. Quer ser uma pessoa que ajunta tesouros nos céus? Eu vejo muitas vezes as pessoas, elas falham em escala na igreja, algumas não têm tempo nenhum para servir a Deus, para servir na igreja, mas eu sou muito abençoado quando eu sirvo. Eu digo para minha esposa, uma das maiores alegrias da minha semana é poder ir na igreja, poder servir na igreja, poder cumprimentar os irmãos, sabe? É poder estar lá no altar pregando e abençoando a vida das pessoas, é poder parar e falar com uma pessoa, é servir a Deus mesmo. Eu já servi de porteiro na igreja, já limpei a igreja, já fiz de tudo, sabe? Porque eu aprendi a servir e servir com maior amor, porque tem gente que serve sempre reclamando. Você não ajunta tesouros nos céus reclamando, mas eu servi mesmo assim. Não, reclamando não, você perde a bênção. Sirva com alegria, sirva com prazer, sirva de coração. E você vai ver como Deus vai te abençoar de forma tremenda e sobrenatural. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração. E sei que Deus honra quando nós o honramos. Amém? Tá mandando aí matéria para o céu ou não? Tá mandando matéria para o céu? Tá mandando tesouro para o céu? Espero que sim. Eu quero declarar o Salmo 91. Quero convidar você também domingo agora, 9 horas da manhã. Nós vamos ter um grande culto na nossa igreja. Você é nosso convidado. O endereço é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Venha estar conosco. Venha estar conosco, você vai ser muito bem-vindo. E se você ainda não adquiriu nossos livros,
acesse o nosso site www.vinicius17.com.br. Eu sou autor de 18 livros e tenho certeza que cada um dos nossos livros vai te ajudar na tua caminhada. Você sabe que cada pessoa tem a sua área de atuação. A minha área de atuação é ensinar as pessoas a ouvir a voz de Deus, através dos sonhos, através dos sinais, certo? Deus fala conosco sim, através dos sonhos. Unção do Rompedor, esse livro aqui é escrito pela minha esposa, um livro extraordinário que fala da vida de Davi, da unção que estava sobre ele. E esse aqui é o meu devocional Café com Jesus, que já está nas maiores livrarias do Brasil e que vai te abençoar também. Café com Jesus é um devocional profético, uma palavra profética para cada dia do ano que vai te abençoar. E você que não é aluno ainda da academia aqui no Global, eu quero convidar você a mudar de vida. Como assim mudar de vida exatamente? Eu vou ensinar você a viver uma vida vitoriosa aqui nessa terra. Eu vou ensinar você a ser dirigido por Deus. Eu vou ensinar você a romper. Eu vou ensinar você a entrar na unção de Deus. Quer aprender, quer ser treinado sobrenaturalmente, com a ajuda do Espírito Santo, eu vou te ajudar. Você pode hoje mesmo se tornar aluno da academia, inclusive amanhã nós vamos ter um evento chamado Passando Manto e todo aquele que é aluno da academia não pode perder. Vai ser tanto presencial quanto online, certo? Então não perca, é só você entrar lá no meu site e pegar todas as informações. Vem ser um aluno da academia aqui no Global, sua vida nunca mais será a mesma. Quem sabe, eu estou aqui falando isso para você, mas Deus está dizendo para você também, é tempo de romper, é tempo de avançar. Quer viver o novo de Deus? Então vem se tornar aluno da academia aqui no Global. Esse não é um projeto meu, é um projeto do Senhor, é por isso que está dando tão certo, é por isso que hoje já tem pessoas que estão na academia do Brasil inteiro, do mundo inteiro, e estão conectadas nesse espírito, crendo que Deus está os treinando para coisas maiores. Amém? Também eu quero aqui agradecer a todos os meus parceiros que nos ajudam na televisão. Estamos com um programa diário na Bandeirantes, na Rede TV todo sábado, e agradeço a Deus pela vida de vocês, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nossos programas de TV não são mantidos pela igreja, ao contrário, na igreja nós somos coluna lá dentro da igreja, não temos salário da igreja, nem eu nem minha esposa. Repito isso várias vezes, porque a gente ouve muitas coisas aí fora, das pessoas muitas vezes criticando a igreja, falando mal da igreja. Bem, eu e minha esposa não temos salário e temos a maior alegria de poder servir na igreja. E se você quiser nos ajudar com os programas de TV, para que a gente continue levando a mensagem de Deus, fique livre e que Deus te abençoe, tá bom? Eu quero declarar o Salmo 91, que diz assim: enquanto eu declaro, compartilha com 7 pessoas, não é com 6 nem com 8, com 7. Manda para 7 pessoas aí, amém? Manda para 7 pessoas, cele essa palavra que você recebeu, começa a juntar tesouros no céu, praticando bem, falando de Jesus para as pessoas, servindo a Deus, compartilhando, você vai estar servindo a Deus. Então, compartilhe aí, mande para 7 pessoas. Diz assim o Salmos 91: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Coloca aqui nos comentários tua necessidade. Se você está doente, coloca aí também. Se você quer orar por um filho seu, uma filha, coloca aí nos comentários. Nós vamos orar agora. Nós vamos levantar um grande clamor. Amém? Estamos nesse propósito, nada faltando, nada quebrado, tudo completo, acreditando que o Shalom de Deus, a oração que estamos pedindo para o Shalom de Deus entrar na nossa vida, está entrando de fato.
Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu apresento diante de Ti a vida de cada pessoa, sua família e sua casa, e peço o Teu favor sobre cada lar. Oro para que haja uma intervenção sobrenatural nessa vida agora. E Pai, nós oramos para que o nosso coração esteja no lugar certo. Queremos amar a Deus sobre todas as coisas. E queremos, ó Deus, verdadeiramente ajuntar tesouros no céu. Por isso te pedimos perdão toda vez, Pai, que caminhamos com orgulho, toda vez que caminhamos na cobiça dessa vida e deixamos muitas vezes, ó Deus, de fazer o que de fato é importante, que é ajuntar tesouros no céu. Oramos, Pai, para que o Senhor nos torne pessoas melhores, que o Senhor arranque de nós tudo aquilo que não te agrada e coloque em nós um espírito voluntário, um espírito servidor e que ama a Deus sobre todas as coisas. Senhor, eu apresento essa família diante de Ti e eu te peço, una essa família, traga a Tua paz, Tua alegria sobre a vida deles. Senhor, a minha oração é, tenha misericórdia de nós e ajude-nos em nossa caminhada. Eu quero pedir, Senhor, o Teu fortalecimento agora sobre a vida de cada pessoa que está orando junto comigo. Aquele que perdeu um ente querido, aquele que está desanimado, prostrado, aquele que tem enfrentado sérias e terríveis oposições espirituais. Eu oro para que o Senhor o fortaleça, que a unção fortalecedora venha sobre essa vida. Também oro agora para que toda enfermidade, física ou emocional, renda-se a Jesus Cristo. Que o poder de Deus toque teu corpo físico agora, remova todo o peso, remova toda a opressão espiritual e que você seja curado. Jesus Cristo te dá saúde, Ele perdoa os teus pecados e sara as tuas doenças. Pai, todo o coração que está arrependido, que está quebrantado, toda pessoa, meu Deus, que está com seus olhos voltados para o céu nesse momento, Senhor, derrama do teu favor, da tua misericórdia sobre a vida dessa pessoa e conduza ela em vitória, conduza ela, Pai, debaixo da tua proteção. Nós oramos e pedimos ao Senhor, coloca uma cerca de proteção em volta dessa casa, guarda os filhos, guarda o casal. Senhor, eu abençoo este lar para que haja paz dentro desse lar. Também oro para que o Senhor se revele a essa pessoa através dos sonhos, das visões e de várias outras formas, também através da tua santa palavra. Senhor, traga um avivamento da tua palavra dentro dessa casa. No nome de Jesus Cristo, a minha oração é para que uma sede, uma fome por ti seja despertada nessa casa e desejar, nós pedimos a bênção do Senhor sobre a nossa vida, que a bênção do Senhor que acrescenta, a bênção do Senhor que enriquece e que não traz dores. Que essa bênção repouse sobre nossa vida, sobre nossos projetos e sonhos. Eu apresento cada empresário, empreendedor, profissional liberal que está me ouvindo nesse momento. E essa pessoa que está numa situação difícil, que não sabe o que fazer, Senhor Jesus, eu oro para que o Senhor abra um caminho sobrenatural para ela e que haja solução divina no caminho dela. No nome de Jesus, Pai, eu quero orar para que milagres sejam liberados e para que vidas sejam transformadas. Eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém, gente querida. Eu espero que você tenha sido abençoado, abençoada e que você compartilhe com 7 pessoas. Quem não compartilhou ainda, faça o compartilhamento agora, cele essa bênção de Deus. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde. Até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. Meu Deus querido, nós colocamos tudo diante de Ti, nossa casa, nossa família, nossos filhos, nosso amanhã, e Te pedimos, ó Deus, prepara o que Tu tens para nós e afasta do nosso caminho aquilo que não pertence a nós, ao nosso destino. Afasta, Pai, toda falsa amizade, todo falso relacionamento, todo tipo de engano. E Te pedimos também justiça. Justiça por aquilo que não sabemos. Justiça por aquilo que não ouvimos. Justiça, Senhor, em nossas portas. Tu vês todas as coisas e Te pedimos, ó Deus, traga as oportunidades certas a nós. Traga as pessoas certas. Nos leva aos lugares certos.
Espírito Santo, nos rendemos a Ti e queremos ser conduzidos pela Tua voz, conduzidos pela Tua direção. Tu és Deus em nossa vida, Tu és Deus em nossa casa. Nos conduza, Pai, nos guie, Senhor, e nós te pedimos, abra a nossa visão espiritual. E desejar, nós cancelamos todo tipo de oração contrária, de palavra maldita, de inveja, todo tipo de plano do mal, de perseguição. Toda pessoa que sofre perseguição no trabalho, que sofre perseguição na família, que sofre perseguição até mesmo no meio que ela influencia, Senhor, guarde a vida dela, proteja a vida dela, coloca, Senhor, uma cerca viva de proteção ao nosso redor, no nome de Jesus Cristo. E nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, traga intervenções e livramentos para a nossa vida e para a nossa casa. Confiamos em Ti, ó Deus. Confiamos em Ti e declaramos a nossa dependência total e completa no Senhor. Senhor, e que durante essa noite, que o Senhor possa trazer respostas à nossa vida, que o Senhor possa abrir portas novas, que o Senhor possa trazer à nossa vida, Senhor, até mesmo aquilo que não pedimos, mas que faz parte do plano e do propósito do Senhor para a nossa vida. No nome de Jesus Cristo, amém e amém. Deus te abençoe, Deus abençoe tua casa, Deus abençoe a tua família. Eu quero hoje compartilhar uma palavra profética sobre você e também quero dar um testemunho maravilhoso que eu recebi da Ângela. E a Ângela, ela mandou o seguinte testemunho para a gente. Uma amiga me desafiou a fazer um voto, presta atenção. Uma amiga me desafiou a fazer um voto, participar da campanha de oração das 6 das 18. Já no primeiro dia, na primeira oração, você teve uma visão de alguém com dores no ombro esquerdo e declarou que o Senhor estava curando. Naquele momento, meu corpo todo se arrepiou e eu recebi a bênção, pois há 5 anos luto contra tendinite nos ombros. Eu não conseguia dormir de lado, tinha fraqueza para as tarefas domésticas e enfrentava uma verdadeira luta, mesmo com tratamentos, fisioterapias, exercícios de fortalecimento. Hoje eu estou curada, não apenas de um ombro, mas dos dois. Deus seja louvado e glorificado para a honra e glória do nome de Jesus. Deus é maravilhoso. Olha só, o Senhor a curou dos 2 ombros. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não há impossíveis para Deus. Jesus Cristo cura. Essa é a nossa fé. A nossa fé é que Ele está vivo. A nossa fé é que Ele cura. A nossa fé é que Ele opera milagres. Olha, 5 anos sofrendo de tendinite no ombro e Jesus coloca a mão. Quando Jesus coloca a mão, o problema resolve. A palavra que eu tenho para você hoje é mais de Deus. Mais de Deus. Bem que você poderia também desafiar amigos seus para fazer um propósito que nem a Ângela foi desafiada pela amiga dela e convidá-los para orar conosco às 6 da manhã, às 18 horas. Lance esse desafio para amigos teus, convide eles, diga uma semana, ore às 6 e às 18 e vamos ver milagres, amém? A palavra de hoje fala sobre mais de Deus. Se você quer mais de Deus na sua vida, você precisa começar a pedir, certo? Em 2 Reis, capítulo 2, do verso 7 ao 9, diz assim. Deixa eu só abrir aqui numa outra tradução. Eu vou abrir aqui, porque essa tradução que eu peguei aqui, ela está um pouquinho diferente. Eu vou abrir na tradução assim mais comum, que as pessoas elas veem mais, né? 2 Reis, capítulo 2, verso 7 ao 9. Foram 50 homens os discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou o seu manto, enrolou-o e feriu as águas, as quais se dividiram para os 2 lados e passaram ambos em seco. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança porção dobrada do teu espírito. Olha
o que Elias disse para Eliseu. Elias disse: pede-me, o que queres de herança? Eliseu poderia ter perdido o prestígio de Elias, poderia ter pedido o acesso a reis que Elias tinha, podia ter pedido a oração poderosa que Elias tinha, porque Elias orou para os céus fecharem, os céus fecharam, orou para os céus abrirem, eles abriram. Elias orou para que fogo descesse do céu e fogo desceu do céu. Elias era um homem extraordinário, mas Eliseu não pediu isso. Eliseu pediu uma unção de Deus. Ele pediu a habilidade de Deus sobre a vida dele. O que você faria se você tivesse um cheque em branco do céu? Qual seria a sua petição? Pediria influência? Pediria muitos seguidores? Pediria mais dinheiro? Pediria por mais saúde? Pediria por mais filhos? O que você pediria a Deus se você recebesse um cheque em branco do céu? Haverá momentos da sua vida onde você vai receber esse cheque em branco do céu. E você vai ter que pedir a coisa certa. Salomão, da mesma maneira, recebeu um cheque em branco do céu. O Senhor perguntou para ele: o que queres que eu te faça? E Salomão, em vez de pedir riqueza, vitória sobre seus inimigos e tantas outras coisas que ele poderia pedir, visto que ele era o rei de um país, ele pediu a Deus sabedoria para governar. Nada mais abençoa o homem mais do que ele pedir as coisas certas para Deus. Porque o que Deus quer que você peça a Ele é as coisas certas do céu. Nós pedimos muitas coisas a Deus diariamente. E Deus quer nos ouvir em nossas petições. Mas em certos momentos de intimidade que temos com Deus, nós temos que pedir a coisa certa. E temos que pedir com a motivação certa também. Foi o que Salomão pediu a Deus e foi o que Eliseu pediu a Deus também. Em outras palavras, eles estavam pedindo mais de Deus para a vida deles, mais do que Deus tinha. Deus tinha da sua natureza, do seu poder, quando você pede mais do que Deus tem. Quantas coisas mudam na sua vida. Elias disse a Eliseu: peça o que quiser que eu faça por você. Ele poderia ter pedido fama, ele poderia ter pedido conforto, dinheiro, mas ele pediu uma porção dupla do Espírito. Qual que é o desejo que você tem no seu coração? O que você tem pedido a Deus revela muito sobre você. Se você quer mais de Deus ou se você quer apenas viver a sua vida quieta aqui nessa terra. Eu tenho aprendido uma coisa: tem coisas que mexem conosco. Tem coisas que mexem conosco. E essas coisas que mexem conosco, essas coisas estão ligadas ao nosso propósito. Essas coisas estão ligadas ao nosso propósito. Quando o céu lhe oferece tudo, sua escolha revela onde está o seu coração. A Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós temos pedido coisas para nós ou para o reino? Temos pedido coisas para o nosso bel prazer ou temos pedido coisas ligadas ao nosso propósito? Você sabe, quando algo trágico acontece e aquilo de alguma maneira emociona você, aquilo lhe toca, possivelmente, dentro do seu propósito, existe uma chamada muito grande para você fazer a diferença. Sabia disso? Há pessoas que não percebem esses sinais que ocorrem dentro de si.
Mas os sinais que ocorrem dentro de nós, eles revelam muito sobre o nosso propósito. Eu não estou dizendo, sabe, que é errado você mensurar coisas grandes. Eu quero dizer para você que Deus vai dar coisas a você quando a motivação do seu coração for uma motivação ligada ao seu propósito, ligada realmente ao que Deus tem para ti aqui nessa terra. Então, você está procurando a presença de Deus ou apenas a provisão? Essa é a pergunta. Porque algumas pessoas chegam a Deus apenas como um fornecedor de produtos. Vem a Deus apenas como um fornecedor. Vem em Deus como um produto. E você tem que começar a ver Deus como a fonte de tudo na sua vida. Então você tem pedido pela presença ou pela provisão? Quer a bênção, mas não quer o abençoador? Quer o sucesso, mas não quer a presença? Quer as portas abertas, as conexões? Quer a realização dos sonhos, mas não quer o Deus provedor? Então nós temos que alinhar os nossos pedidos e alinhar a nossa vida de acordo com a verdadeira essência, com a presença de Deus, alinhados com a presença de Deus. Eu tenho para mim que tem coisas que não não mexem comigo. O dinheiro, a fama ou qualquer outra coisa não pode chamar a sua atenção, ainda que você precise ter, mas essa não deve ser a sua priori. Você precisa compreender que tem coisas que são mais importantes. E eu acredito que Deus pode dar todas as outras coisas se nós colocarmos a presença de Deus na nossa vida como prioridade. Estamos enfraquecendo espiritualmente, mentalmente, emocionalmente, porque estamos nos alimentando mal espiritualmente. Estamos nos alimentando de forma, eu posso dizer, muito deficitária, porque temos pedido e não nos alimentado da presença de Deus. A fome verdadeira tem que fluir de nós. A fome por mais de Deus. A fome pela presença de Deus. Eu estava lendo, sabe, Pedro, ele negou Jesus e a Bíblia diz que ele foi, depois que Jesus morreu, ele foi pescar junto talvez com seus amigos e funcionários, eu não sei, sabe, todos que estavam ali com Pedro naquele momento. Mas Pedro, ele havia sido marcado por Jesus, ele estava aborrecido por ter negado Jesus, mas ele amava a presença de Jesus. Tanto que quando Jesus apareceu naquela beira-mar e ele reconheceu que era Jesus, ele foi até Jesus e ele teve uma conversa com Jesus. Ele poderia ter dito, sabe de uma coisa, eu não quero mais saber de religião, não quero mais saber de fé, não quero mais saber de Cristo, eu quero agora viver a minha vida. Ele poderia ter dito isso, mas a presença de Jesus tinha tocado tanto na vida dele. A presença de Jesus tinha marcado ele de tal forma, sabe, que ele estava procurando uma maneira de voltar ao propósito. Quando a presença de Jesus toca na nossa vida, o propósito é muito mais forte do que a nossa vontade, do que o nosso desejo, do que os nossos sonhos. Deus não nos chamou para ter fome de coisas. Ele nos chamou para ter fome por Ele. Essa é uma verdade que tem que ficar guardada no nosso coração. Eu volto a dizer, Deus não tem problema nenhum em te abençoar com o melhor aqui dessa terra. Um dia, eu já contei isso, mas como tem sempre pessoas novas nas orações, um dia eu estava orando, sabe, antes de ser uma pessoa
pública antes de começar a viajar. Eu estava orando e Deus veio na minha oração. Eu estava ali orando, buscando a presença de Deus, e Deus veio naquela oração. E o Senhor me disse, eu senti dentro de mim o Espírito Santo falando muito forte comigo. E o Senhor me disse assim: eu não tenho problema de dar dinheiro, de dar recurso, de dar poder, de dar sucesso para os homens. Eu posso dar tudo isso, Ele me disse. Aí eu pensei, o Senhor não tem problema com isso? E o Senhor disse para mim: não, eu não tenho problema com essas coisas. O meu problema é quando o homem não quer mais ouvir a voz do Senhor. Deus tem um problema quando você não quer ouvi-lo mais. Esse é o problema. Sabe? Deus não tem problema de te abençoar. Algumas pessoas pensam, né? A mentalidade delas é uma mentalidade assim pequena. Elas pensam que o dinheiro, ou os recursos, ou a fama, ou o sucesso, ou a empresa, ou os carros, ou seja lá o que for, que isso é um problema. Não, isso nunca vai ser um problema. Isso é uma bênção, são bênçãos. O problema é quando o homem deixa de colocar Deus em primeiro lugar. Quando o homem tem mais fome por coisas do que fome por Deus. Não se trata da adição de coisas. Não se trata do que vai ser acrescentado na sua vida. Se trata do doador. Se trata da porção dupla. Não é sorte. Eliseu recebeu de Deus porque ele teve foco no que era de Deus, e nós temos que ter. Ele teve humildade. Ele pediu uma porção dupla, e mesmo que ele tenha sido ousado, ele pediu de coração, em simplicidade. Ele serviu a unção de Elias, porque as pessoas querem uma herança espiritual sem servir. Qualquer tipo de herança espiritual que você quiser ter na vida, tem que passar primeiro pela etapa do servir. Ele se desprendeu do passado, porque ele decidiu abandonar completamente o sonho dele para agarrar o sonho de Deus. Pessoas que querem agarrar o sonho de Deus, mas não conseguem se desprender do passado, elas não vivem o sonho de Deus e também não conseguem agarrar o passado. O caráter dele o posicionou. O caráter dele, Elias viu quem ele era. Nós precisamos dessa geração que tem uma fome santa por Deus. Deus está procurando uma geração que diga: se a sua presença não vai comigo, não me mova daqui. A presença de Deus tem que estar acima de qualquer outro desejo nosso. A presença de Deus tem que ser a nossa priori. E se assim nós vivermos, vamos ter todas as coisas que precisarmos. Deus, a Bíblia diz, Deus não deixa faltar coisa alguma àqueles que o temem. Essa é a palavra para a tua vida. Deus não deixa faltar coisa alguma para aqueles que o temem. Essa é a instrução que eu deixo para você hoje. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91 e também quero convidar você a conhecer os nossos livros. Eu tenho hoje 20 livros escritos. Nossos livros são livros proféticos que carregam direções de Deus. Esse é o meu devocional 1, Café com Jesus. E esse aqui é o meu devocional 2, Café com Jesus 2. E dentro vai ter uma carta que nós vamos enviar junto com cada um dos devocionais. E dentro dessa carta tem uma palavra profética e também um salmo para você. Então, se você pedir, e peça também para outras pessoas para dar de presente, você vai receber essa carta que vai estar dentro aqui desses livros. Eu espero que você seja muito edificado e venha abençoar outras pessoas também. Acesse nosso site www.vinicius17.com.br. Amém? E quero pedir a cada pessoa que está aí agora, compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Tenho certeza que Deus recompensa aqueles que semeiam. Amém? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio.
A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, nós temos fome por mais de Deus. Nós queremos a Tua presença na nossa vida. Nós queremos o Teu toque sobre nós. Queremos a Tua voz, fala conosco. Meu Deus, há uma multidão de pessoas. Há milhares de pessoas que estão aqui nessa oração agora. Há milhares de pessoas. E eu te peço, Pai, veja, todo aquele que está clamando e está pedindo por mais de Jesus na vida deles, que está pedindo o que Deus tem para a vida deles, a unção, aqueles que estão pedindo a Deus a Tua voz, que estão pedindo com que o Senhor dê direção, aqueles que estão, Senhor, colocando, Senhor, a Tua vontade acima da sua vontade. Senhor, libera sobre a vida deles, da Tua graça, do Teu favor e derrama das Tuas ricas e poderosas misericórdias. No nome de Jesus Cristo, Senhor, derrama do Teu favor, abençoe a vida de Teus filhos e filhas, abre portas, abre caminhos. Também oro para que todo aquele que está doente seja curado. Eu digo a todo câncer, eu digo a toda alergia, eu digo a todas dores no corpo, rendam-se ao poderoso nome de Jesus Cristo. E nós clamamos, Pai, justiça e intervenção do Senhor em nossa vida, e tudo aquilo, Senhor, que diretamente ou indiretamente possa nos injustiçar ou praticar o mal contra nós, apresentamos diante de Ti e pedimos a Tua mão agora sobre nós. Senhor, queremos unção dobrada sobre nossas vidas, queremos uma herança espiritual, queremos mais do Senhor, queremos sabedoria do céu, queremos a presença do Senhor nas nossas vidas. No nome de Jesus Cristo, Te damos graças, Te louvamos, Te adoramos, declaramos que Te amamos, Jesus, que precisamos do Senhor em nossa vida. E eu oro também, Senhor, pedindo a bênção, Senhor, sobre nossos programas de televisão, para que o Senhor continue colocando recursos em nossas mãos, para que essa obra, para que essa missão, para que essa bênção que tem alcançado a vida de milhares todos os dias possa continuar. Senhor, nos dá mais de Ti sobre nós. Amém e amém. Deus te abençoe, Deus abençoe tua casa, tua família. E eu quero fazer um pedido para vocês amanhã, na oração das 6 da manhã. Estejam todos conosco. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus te proteja. Até mais.